Marco Polo, ele foi um grande responsável em levar à Itália o macarrão da China e também, segundo a lenda, o arroz e o sorvete. O lendário aventureiro que rodou a Ásia e passou 2 décadas a serviço do imperador mongol Kublai Khan no século XIII. Bom, Marco Polo, junto a seu pai Nicolò e seu tio Mateu, foram um dos primeiros ocidentais a percorrer uma clássica rota da seda. Ele partiu em Veneza em 1271, aos 17 anos de idade. Viajou 24 mil quilômetros, desbravando territórios excêntricos e até que totalmente conhecidos para a maioria dos ocidentais. Quando a família Polo retornou à Europa, menos de 24 anos depois, seus compatriotas que pensavam que eles já tinham mortos não os reconheceram. E mais tarde, Marco Polo ele foi preso por ter participado de uma batalha em Gênova. Durante a prisão, ele relatou suas impressões. Bom, como exagero e elegância e altas doses de aventura. Ele falou essas impressões a um colega de cela escritor, um certo Richelieu, que comprou a ideia e publicou o livro, que acabou virando um dos primeiros best-sellers do planeta, e originalmente é escrito em francês, logo traduzido para o italiano, reproduzido em série pelos 4 cantos do mundo. A Rota da Seda era uma rede de rotas comerciais e religiosas que conectava o Oriente e o Ocidente nos tempos antigos e medievais. Esse termo era usado tanto para as rotas terrestres quanto para as rotas marinhas, e a Rota da Seda conectava 3 continentes, o africano, o europeu e o asiático. O seu nome se deve ao comércio lucrativo internacional de têxteis e seda chinesa, que ocorreu no período da dinastia Han, e quem deu esse nome no século XIX foi esse arqueólogo alemão muito simpático, Ferdinand von Richthofen. Sendo uma rota comercial, tínhamos várias mercadorias sendo vendidas, tínhamos vidro, tapetes e especiarias, mas graças a esse bichinho aqui, a seda era a principal mercadoria da Rota da Seda. E graças àquele bichinho, a gente pode produzir isso aqui e fazer tecidos de seda. Apesar da gente sempre ver a Rota da Seda como uma rota comercial, ela disseminou a religião, a filosofia e muitas culturas pelas suas rotas. E vários viajantes e imigrantes passavam por essas rotas, e o bem famoso é Marco Polo. Ele era um viajante, e as suas famosas viagens, ele fazia os escritos dessas viagens e descreviam as culturas dos locais, espalhando esse conhecimento cultural pelas rotas da seda, já que nas rotas da seda, vários impérios e cidades se formaram por perto. Ele foi um viajante muito importante na época da Rota da Seda, justamente por espalhar esses conhecimentos culturais. Ele ampliava as perspectivas da época sobre as cidades e os impérios que se formavam nas rotas da Rota da Seda. Eu vou falar um pouco sobre a viagem de Marco Polo para a China. Ele não foi o primeiro europeu a chegar na China, mas ele foi o mais famoso por suas viagens ao Oriente. Isso porque ele registrou suas aventuras em um livro, que se chama As Viagens de Marco Polo, que descreve as maravilhas que ele vê na China. Ele começa a jornada saindo de Veneza em 1271. A jornada dura 3 anos até ele chegar em Katai e conhecer Kublai Khan. Ele deixa a China por volta de 1290 e 1291 e retorna para Veneza em 1295. Depois de mais ou menos 3 anos, ele foi preso depois de liderar uma gangue veneziana contra a cidade rival, que era Gênova. Preso em Gênova, ele conta a sua história para o escritor Justiniano de Pisa. Então, o veneziano aí, gente, ele foi mais importante do que a gente imagina. O Cristóvão Colombo tinha uma cópia do seu livro para seguir os mesmos planos e planejamentos do Marco em suas viagens. E o Marco, ele meio que ficou preso uma época na Europa, porque quando ele foi na transição da Ásia para a Europa,
grupos tinham tomado meio que a posse de grandes desvios da Rota da Seda e ele teve que ficar preso na Europa por um tempo. E o espírito dele, aventureiro, gritou, né? Porque ele não podia viajar. E também, como a gente sabe, ele foi preso. Não sei se vocês sabem, mas eu sei que ele foi preso. E quando ele foi preso, ele escreveu suas histórias lá. Ele foi inteligente, né? Além de ser preso, ele foi lá e escreveu as histórias dele, que serviu pra muita coisa hoje em dia, né? Eu vou falar sobre alguns livros, filmes e séries que falam, né, de Marco Polo e da Rota da Seda. O livro Marco Polo, A Incrível Jornada, conta a história do próprio Marco Polo e foi escrito por Robin Brown. Nos Passos de Marco Polo, foi escrito por Sandrine Misra e também conta sobre a história do Marco Polo. As viagens de Marco Polo são relatos que o próprio Marco Polo escreveu sobre as suas viagens e foi adaptado pela Ana Maria Machado. O livro A Sombra da Rota da Seda, que foi escrito por Colin Trubon, ele fala mais sobre a Rota da Seda em si e não é focado no Marco Polo, fala como aconteceu, como se desenvolveu e tudo mais. O filme Marco Polo, de 2007, ele conta a trajetória de Marco Polo em suas viagens. O curta Marco Polo 100 Years, em inglês, em português é Sem Olhos, a tradução ficou Sem Olhos. Ele é um curta de 2015 que não fala em si sobre o Marco Polo, ele fala sobre um monge que treinou o Marco Polo. A série da Netflix também, de 2016, Marco Polo, conta sobre suas viagens e sua trajetória.